Ok, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de operador de computador. Compartilhem, façam o acesso ao site, de vocês, a plataforma, para poder registrar a frequência. Coloquem o nome de vocês no nosso chat de texto. E continuando então o assunto PowerPoint, Vamos finalizar aí o PowerPoint para seguirmos aí com a avaliação final de vocês, Eu vou passar uma lista com vários exercícios dos módulos que foram trabalhados até a aula de hoje, E, e aí qualquer dúvida que for surgindo, durante a aula, por favor, perguntem. Tem aquela lista que vocês tinham que fazer, Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ok, atividade do dia 26, Siga as orientações dessa lista de exercícios do PowerPoint. Na aula de hoje aprenderemos como inserir recursos multimídias, como vídeos e arquivos em MP3, Ao final das instruções do exercício, coloque arquivos de vídeo em MP3, configurando no mesmo tempo de execução e transição dos slides. Então, era para vocês fazerem um planejamento, seja de um vídeo ou de uma música, em formato MP3, para que ele executasse de acordo com a transição desses slides. Bom, a gente vai deixar para fazer esse exercício daqui a pouco, tá? Eu quero mostrar algumas coisas interessantes aqui no PowerPoint. Quero mostrar como a gente salva o PowerPoint em um formato que você possa enviar para um dispositivo como celular, que você possa apresentar em TVs, por exemplo, diferente de como você executa no computador. Tá? Então, eu vou mostrar como a gente pode salvar em outros formatos diferentes. E antes disso, eu quero mostrar alguns recursos interessantes, que professores, em geral, utilizam para tentar chamar mais atenção durante a aula, do aluno. E também vocês vão acabar conhecendo algumas animações diferentes, que vocês podem utilizar, inclusive, nas apresentações de vocês, tá? Bom, conforme já está aqui na tela, esse aqui é um efeito, uma animação muito usada, não só em apresentações, mas em vídeos, vídeos tutoriais, na qual a gente tem uma palavra escrita, e aqui a gente tem um desenho de uma mão, que vai seguindo a trajetória dessa palavra, e é como se essa mão estivesse escrevendo essa palavra, tá ok? Então, primeiro, a gente vai aqui inserir um PowerPoint novo, Página inicial, novo slide. Posso escrever um texto qualquer, O tipo de fonte também eu posso escolher uma que mais se assemelhe, a uma mão livre. Então, deixa eu escolher aqui uma, puxar aqui mais para cá. Ok, acho que eu vou escolher esse aqui. Vou mudar o tamanho. Vou colocar tamanho 80, esticar um pouquinho, Para escolher a imagem, a gente vai vir na internet,
Andressa, ainda tem 2 atividades para entregar, contando com essa, mas vai dar para entregar até domingo, né? Ok, tranquilo, sem problemas, tá? Vamos lá, então. Esse tipo de efeito, você vai digitar whiteboard hand, tá um termo em inglês para whiteboard vem de lousa, né? E hand vem de mão, tá? Então, se você colocar esses 2 termos juntos e em seguida clicar aqui em imagens, você vai aparecer vários formatos, né? De mãos e etc. Mas o que vocês têm que escolher é um que tem a mão, mas com um fundo transparente, tá? Se de repente você achar um bacana que não tenha o fundo transparente, você pode utilizar aquele recurso que nós já vimos nas aulas anteriores, né? Que é o remove.bg, que é o remove background, né? Você salva a imagem, joga aqui, e aí o programa faz a remoção do fundo automaticamente, né? Porém, o Google ele tem uma ferramenta muito interessante, né? Não sei se vocês conhecem. A hora que vocês digitam o termo que vocês querem da pesquisa e clicam no formato do arquivo, nesse caso aqui é uma imagem, né? Então, selecionamos aqui a opção imagens. Vamos clicar aqui em ferramentas, ok? Ferramentas. E aqui a cor, né? Você pode escolher a cor do fundo da imagem, né? Por exemplo, imagem preto e branco, imagem com fundo transparente, que é o que nós queremos, né? Então, vou clicar aqui em transparente, tá? Vai aparecer só opções aí que tenham o fundo transparente, né? Bom, ok. Vamos lá. Quero esse daqui, certo? Tá vendo? O fundo transparente, né? O fundo está todo quadriculado, significando que a imagem já está em PNG, né? Está com o fundo transparente. Vou salvar essa imagem, né? Clicar com o botão direito. Salvar imagem como. Salvar aqui em documentos. Colocar aqui teste 2. Salvar. Salvei a minha imagem, né? Volto aqui para o PowerPoint, né? Vem na opção inserir imagens este dispositivo. Né? Vou inserir uma imagem a partir do meu dispositivo, na qual eu salvei dentro de documentos, né? E este arquivo aqui, ó, teste 2. Pergunta. Não, remove background não, Poliana. Ele acessa diretamente via navegador. Você pode acessar aqui, ó, remove.bg, tá? Deixar até o link para vocês. Não precisa de instalação, não, tá? Qual parte, Andressa? A parte de inserção da imagem, a parte de pesquisar no Google, qual parte? Essa de colocar a imagem no PowerPoint, depois que você salvou lá no Google? Ok. Beleza, vou apagar aqui a imagem. Opção inserir, né? Imagens. Este dispositivo. E aí você vai procurar em qual pasta você salvou o seu arquivo lá no Google na hora que você pesquisou, né? Eu salvei aqui dentro de documentos como teste 2. Okay? Se você quiser recortar a imagem, ó, tá vendo que ele está ocupando praticamente o slide todo, né? A proporção. Apesar de ter um fundo transparente, tá? Mas se você quiser fazer recortes, fazer ajustes, você pode vir aqui em formatar, opção cortar, né?
Você pega só a parte da mão mesmo. Okay? Olha só o tamanho da minha imagem, como diminuiu as proporções, né? Olha só a diferença. A diferença dele assim. Vou botar mais um pouco. A diferença dele é assim, né? Com 19,05 de altura e 28,68 de largura, né? Você fazendo os ajustes da imagem. Ok. Agora ele fica com 15,74, né? Olha como que eu vejo o tamanho. Clico em formatar. Aqui do lado direito, 15,74 por 16,85. Ok? Bom, agora é o seguinte. Agora a gente vai adicionar um efeito. Né? Vou clicar aqui na minha caixa de texto primeiro, onde eu tenho esse texto aqui, né? Olá, tudo bem? Vou clicar aqui em animações, ok? Vou escolher por esse tipo de efeito, um efeito de entrada, tá? Um apagar. Tá? Eu quero que ele apague por alguns instantes na tela e apareça novamente, né? Só que esse efeito aqui, ó, eu posso, inclusive, escolher uma opção de efeito, que é a direção dessa animação. Se ele vai vir de baixo, se ele vai da direita, aliás, da esquerda para a direita, né? Ou da esquerda para a direita, ou vai de baixo para cima. Tá? Então, eu posso escolher o sentido dessa animação aqui com relação a essa caixa de texto, né? Com relação a esse tipo de animação que nós acabamos de escolher. Tá? Nós vamos colocar o sentido para a esquerda. Tá? Ele começa daqui, da esquerda, e volta para cá, para a direita. Tá? Então, o primeiro tipo de animação que nós vamos escolher. Bom, percebam que agora com essa imagem que nós acabamos de inserir, nós vamos precisar criar uma trajetória de animação, né, para simular a questão da escrita, né, como se ele realmente estivesse escrevendo aqui essa palavra, né? Como que nós podemos fazer isso aqui? Primeiro, eu preciso fazer com que essa caixa de texto aqui, precisamos fazer com que essa caixa de texto aqui tenha uma duração um pouquinho maior. Né? Aqui está, vamos colocar, está 5 milésimos de segundo. Né? Então, vamos colocar aqui 3 e apertar Enter. Okay? Vou apertar F5 para poder exibir em tela cheia, para mim poder ver o efeito. Tá? Eu consigo ver o efeito clicando com o botão do mouse, né? Ou apertando a setinha do teclado para frente. Ok? Então, beleza. 3 segundos está um tempo de execução bacana para essa animação que nós vamos fazer, tá? O que está faltando agora? Está faltando eu alinhar essa imagem aqui dentro de uma trajetória, né? Ele vai, né, como se ele estivesse realmente escrevendo, né? Ó, tá vendo que eu estou selecionando a imagem, simulando o caminho que ele vai ter que percorrer, né? Ok. Então, eu vou posicionar aqui, mais ou menos aqui em cima, né? Onde ele vai ter o ponto inicial e realmente iniciar a animação, tá? Vou clicar aqui em animações, barra de ferramentas. Vou escolher essa opção aqui, ó. Caminhos de animação. Perceba que a gente tem várias opções, né? Tem linhas, né? Então eu posso simular, por exemplo, a queda de uma bola, por exemplo, né? Onde ele vai de forma horizontal, né? Posso simular arcos, posso simular voltas, posso simular formas, né? Fazer com que essa caixa de texto fique em volta de uma elipse, ou de qualquer outra forma que eu
colocar aqui dentro loops, né? Ele vai criando um loop infinito. E essa opção que nós vamos trabalhar, que é a trajetória personalizada. O texto ou objeto se move ao longo de um caminho especificado. Então, é o que realmente a gente vai fazer, tá? Novamente lembrando, animações. Vem aqui, clica na barra de ferramentas. E aí nós vamos clicar, desce um pouquinho aqui, né? Trajetória personalizada. Perceba que neste momento o cursor do meu mouse altera o seu formato para o sinal de uma cruz, né? É como se fosse um lápis onde eu vou ter que desenhar a trajetória desse percurso. Tá? Então, eu vou iniciar aqui, né? Vou tentar passar aqui por cima, tá? Mas, na verdade, você pode fazer algo bem ondulado. Não precisa passar por cima das letras, não, como se ele estivesse escrevendo, tá? Aí, agora é o seguinte. Eu vou puxar isso aqui para fora da minha apresentação. Ok? Olha lá, tá vendo que ele já executou e saiu para fora, né? Só que acontece, tá vendo que a sombra desse percurso, ele não está alinhado com a minha imagem principal, tá? Eu puxei a linha aqui para fora, cliquei 2 vezes com o botão esquerdo, ele executou a animação e agora a gente precisa fazer o ajuste. Como que a gente vai fazer esse ajuste? Tá vendo essa linha? Tá com uma pontinha vermelha aqui. Eu vou clicar bem nessa ponta. Vou com a seta do teclado mesmo, tá? E vou fazer com que ele fique ajustado em cima da imagem principal. Se você preferir fazer com o mouse, também pode fazer. Eu prefiro fazer com a seta do teclado, porque ele vai ficar o máximo possível ajustado, alinhado com o objeto principal. Tá? Bom, fiz isso. Ok. Essa trajetória aqui, ela não vai aparecer quando o arquivo for executado. Tá? É só para que a animação tenha um recurso, né? Ela saiba quais são as linhas, né, que ela tem que percorrer. Ok? Bom, agora eu vou testar minha animação para ver como está, apertando F5. Né? Vou apertar uma vez a tecla para frente do teclado. Beleza. Ok. Executou. Saiu da folha, né? Saiu do slide. Beleza, tem que fazer isso. Só que está faltando neste momento? Está faltando a caixa de texto, né? Com o texto, olá, tudo bem, ser executado ao mesmo tempo que a mão, né? Para que realmente a gente tenha uma simulação completa de como se alguém estivesse escrevendo algo ali, tá? Esse recurso, pessoal, vocês podem fazer com, por exemplo, alguém simulando que está desenhando alguma coisa, né? Então você coloca, em vez de um texto, você coloca uma figura, né? E aí vem com essa mesma mãozinha, simula, faz toda a trajetória de desenho, faz uma linha em zigue-zague, não precisa ser traçar perfeitamente o desenho ou o texto, né? Você fazendo um zigue-zague já dá a impressão que ele está ali realmente desenhando, né? Ok, agora voltando aqui, o que a gente precisa fazer então? Essa mão aqui, ela precisa ser executada automaticamente quando iniciada aquela animação, né, de desaparecer do texto. Ok? Como que eu faço isso? Eu clico na mãozinha, né, nessa imagem, nessa figura. Vou clicar aqui em cima, ó, tá vendo que eu estou em animações ainda? Aqui no canto direito superior, eu tenho essa opção aqui, ó. Ao clicar, ele só vai executar se eu apertar a setinha do teclado para frente ou se eu clicar com o mouse. Então, eu vou mudar isso. Eu vou clicar ali
e vou clicar com o anterior. Quem que é a animação anterior? Está aqui, ó, número 1. Quem que é a animação número 1? Aquela que aparece a palavra olá, tudo bem, né? E vai sumindo de acordo com a escrita da palavra, tá? Então, vou selecionar a opção com o anterior. Perceba que ele também tem o quê? Uma duração. Então, eu preciso fazer um planejamento da minha animação para que realmente tanto essa imagem como o texto aconteçam ao mesmo tempo, né? Nenhum aconteça tão rápido, né? Que quando aparecer a da mãozinha, vai dar a entender que a escrita aconteceu primeiro do que o traçado da letra, né? Então, aqui, no texto, a gente colocou 3,5. Tá? A gente vai tentar colocar igual, mas nem sempre os tempos vão acontecer da mesma maneira, tá? Por quê? Porque cada animação tem um início, um fim diferente, ok? Esse desaparecer, esse apagar, né, que a gente selecionou aqui, acontece em tempos diferentes, assim como esse da trajetória também. Então, se aqui está com 3,5, vamos tentar fazer com 3,5 aqui também, ó, na duração dessa animação, 3,5. Aperto Enter para confirmar, né? Marco a opção com o anterior, vou apertar F5 e vou ver, na hora que isso aqui aconteceu, ó, perceba que a mãozinha terminou antes, né? E a escrita continuou. Então, eu vou colocar, vou diminuir para 3 o texto, a duração, para a gente ver o que acontece. Ó, vamos colocar também esse texto, a hora que eu apertar F5, que ele já inicie, tá? Então, eu vou clicar aqui com o anterior também, e vou mudar aqui para 3. Vou colocar aqui 3. Ok? Vou apertar F5. Ó, agora parece que executou ao mesmo tempo, né? Mas isso é com calma, você vai fazendo, programando os tempos, programando a sua trajetória, né? Programando a sua animação, apertando F5 para você ver o que acontece, né? Vou sair de novo, apertar F5. Ok? Então, essas trajetórias de animação são bem bacanas, né? São um recurso bem interessante do PowerPoint. Essa guia animações, né, em si, ela é bem interessante, é algo que é o diferencial da sua apresentação, né? Quando você está em uma aula, quando você está em uma apresentação, algo menos formal, não que uma aula não seja tanto formal, mas é algo que você precisa prender a atenção de quem está te assistindo, né, de certa maneira. Então, você precisa aí chamar a atenção de alguma maneira, né? Você mesmo vendendo um produto, fazendo propaganda de um produto, né? É preciso que você domine essas ferramentas aqui para você poder interagir com o seu público, né? Não ficar aquilo tão monótono, né? Só uma pessoa falando ou lendo o slide e de repente não tem animação nenhuma, não tem efeito nenhum, né? Ok, pessoal? Então, esse aqui é o efeito hand, né? Que vem de mão, que você pode utilizar aí, não só para texto, mas pode utilizar para imagens, né? Então, se você quer simular a pessoa desenhando algo, você pode ir lá também, faz a trajetória em cima do desenho, programa tudo certinho, o tempo de execução do desenho, né, da imagem, com a imagem da mãozinha, e aí você vai conseguir equilibrar um tempo de execução para que ninguém perceba, né? Nossa, mas a escrita está aparecendo antes do término, entendeu? Então, tem como você testar, fazer esse teste aí. Vem aqui, diminui o tempo, né? Aumenta um pouquinho se precisar. Só tome cuidado com essas casas aqui, né? De duração, porque se você colocar aqui 3, vão ser 3 minutos, né? E não 3 segundos, tá? Então, aqui a primeira casa aqui do 0 são os minutos,
Aqui são os segundos e aqui para cá são os milésimos de segundo. Tá? Então, 3,5 a gente colocou para a mão, né? E aí o tempo de execução do texto, tá vendo que a gente colocou menor e ficou melhor, né? A visualização a gente colocou com menos tempo, 3 segundos, ok? Tem outras animações também. Pesquisar aqui por eu coloco os termos normalmente em inglês, pessoal, porque é mais fácil de achar, tá? Por incrível que pareça, isso aí até nos programas de design, né? Se a gente for pesquisar por termos em inglês, a gente consegue achar com mais facilidade as imagens, tá? Vou colocar aqui bola, né? Vem aqui em ferramentas, vem aqui em cor, vou procurar um por fundo transparente. Muitas pessoas, pessoal, não conseguem utilizar de uma maneira otimizada o próprio Google na hora de pesquisar as coisas, né, pessoal? Tem do lado aqui tem ferramentas, né? Se a gente for aqui em todas, por exemplo, e clicar em ferramentas, a gente pode procurar por idioma, né? Todos os resultados, por data, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a opção mais também, né? Posso achar por vídeos, livros e etc. Então, um curso bem interessante de pesquisa, né? Então, imagens, ferramentas, por transparente. Vou pegar esse daqui, bem quadriculado, né? Com fundo transparente. Salvar imagem. Colocar aqui teste 3. Salvar. Vem aqui em página inicial, aliás, inserir, né? Imagens. Este dispositivo. Aqui, teste 3. Se eu quiser diminuir, aqui eu posso, né? Clicando sempre nos cantinhos para poder diminuir a imagem. Aqui eu posso vir no tamanho também, para eu ter um tamanho mais ajustável, né? Desmarco a opção fixar taxa de proporção, né? Por que desmarcar isso aqui? Porque aqui eu posso colocar medidas exatas. Se eu for diminuindo e com essa opção marcada, ele vai colocar sempre medidas desajustadas, como por exemplo 9,38 por 9,11. Tá? Então aqui eu desmarco isso aqui e coloco aí, sei lá, 10 por... Vou colocar 10 por 10? Beleza, 10 por 10, que aí fica certinho a medida, né? Tanto de altura como de largura. Ok? Bom, vou lá em animações. Com o objeto marcado, né? Vou lá naquela última opção onde a gente utilizou a trajetória personalizada. Vou clicar aqui em linha. Ok? Perceberam? Vou executar de novo, apertar F5. Ok. Certo? Então, é como se ele estivesse caindo, né? Conforme aquela animação. Tá? Então, aqui, ó. Vou apertar F5 agora. Ok. Deixa eu voltar aqui. Eu posso também fazer uma trajetória para esse caminho, né? Ok, perceberam? Acabei de fazer a trajetória, né, da bola. Faltou só tirar um pouquinho a linha aqui, né, para que ele realmente saia do slide quando ele executar a animação, né?
Então, isso aqui pode ser feito com vários objetos. Você desenha a trajetória desse objeto, né? Clica 2 vezes, ele faz a animação automaticamente. Lembrando que essa animação aqui, né? Cadê aqui animações? Vamos lá de novo, né? Trajetória. Tem que colocar um pouquinho mais para fora aqui. Aí, agora ele saiu, tá? Beleza, clicou 2 vezes, ele executou aqui, né? A trajetória. Vou posicionar ele aqui no começo, né? Vou indicar aqui para minha animação que ele vai iniciar automaticamente com o anterior, né? Sem precisar clicar com o mouse, sem nada, ele vai executar, ok? O anterior, a duração, né? Então, lá, colocar 10 segundos de 0,1. Não, 0,1. Ok, Enter. Vou apertar F5. Ao executar o primeiro aqui, ó. Aqui foi rápido o tempo de execução. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. Ele ficou do lado de fora. Aí, aqui. Vou colocar em cima do meu arquivo original, né? Tem o primeiro arquivo. É igualzinho aconteceu com a mão. A gente precisou alinhar ele dentro do primeiro objeto, né? Vou colocar aqui, em vez de 2, colocar 10. Vamos ver o que acontece. Apertar F5. Olha só o tempo que ele está demorando a executar. Ok? 10 segundos foi o tempo certinho que ele terminou a execução. Então, aqui você pode configurar de acordo com o que você tiver criatividade, de acordo com o que você achar melhor, tá? Tem... Deixa eu ver se a gente consegue fazer com outro objeto. Inserir imagens, este dispositivo. Teste 2. Não. Na parte superior, animações. Aqui eu tenho mais trajetórias de animação, tá? Tem outras opções de animação. Tá? Então, se eu escolher coração, aí ele tenta simular o contorno de um coração, né? Estrela. Aí, lógico que a bola não tem como perceber, né? Vamos tentar aqui fazer com a mãozinha, né? A mão. Inserir imagens. Teste 2. Beleza. Vou vir aqui em animações. Aqui eu tenho mais trajetórias, tá? Então aqui eu posso escolher aí, né? Estrela de 6 pontas, futebol americano,
Vamos ver essa da Lua. Essa da Lua saiu meio estranho, né? Um quadrado, né? Desenhando um quadrado. Tá, então eu posso colocar a forma aqui de um quadrado, né? Coração. Losango. E vários outros exemplos, né? Na qual você pode simular uma trajetória aí, né? Desde que você tenha uma forma, né? Lógico, para que haja essa simulação ao mesmo tempo com o efeito de animação, tá? E aí, o que vocês acharam dessa primeira parte? Acharam interessante? Acharam difícil de fazer? É bem interessante, né? Muito. PowerPoint, o pessoal acha que ele é simplesinho, que é só para fazer apresentação, mas não, nós conseguimos fazer várias coisas quando, inclusive, não temos programas considerados mais técnicos, né, para fazer propaganda, para fazer edição de vídeo, por exemplo, né, a gente pode construir tudo que a gente quer dentro dos quadradinhos, dentro do slide, e exportar todos esses arquivos em formato MP4. Né? Quando a gente terminar de editar as nossas propagandas, por exemplo, né, e nós queremos divulgar nas redes sociais, pelo WhatsApp, né, Facebook, Instagram, etc., a gente converte ele em formato MP4, que é vídeo, né, e é um formato que vai ser acessível por qualquer tipo de dispositivo, TVs, né, celulares Android e redes sociais. Né? Então, ele é um software bem completo mesmo, né, que dá para você trabalhar sim com propagandas, dá para você trabalhar de forma profissional com as suas apresentações. Tá? Então, aqui, eu vou passar para vocês como que a gente faz para poder salvar a nossa apresentação no final em um formato MP4, que é um formato de vídeo. Né? Tudo que você tiver feito ali vai aparecer dentro da execução do vídeo. Tá? Quando você mandar pelo WhatsApp por alguém, alguém vai abrir e vai conseguir ver exatamente o que foi construído dentro daquela apresentação. Né? Por quê? Porque isso não precisa passar para outra pessoa e essa pessoa obrigatoriamente tem que ter o PowerPoint. Não, ela não precisa ter o PowerPoint. Se você salvar no formato adequado, certinho, a pessoa vai conseguir visualizar do mesmo jeito. Okay? A animação que eu utilizei no Lá Tudo Bem foi esse aqui, ó. Foi um efeito, uma animação de entrada, essa opção aqui, ó, apagar. Ok? Essa opção aqui, ó. Certo? Então tá, obrigada, professor. Eu vou ver se eu acho ela por esse símbolo, porque pelo nome apagar não tem. Dentro de animações, você clicou na caixa Isso. aqui, apagar. Vamos ver se pode ter algum outro nome. Sumir, não. Sumir acho que não. Tá, é que o seu é diferente a versão, né? Tenta localizar pela posição, por exemplo, aqui, ó, nessa linha, no efeito de entrada, o apagar ele está na quarta, quinta, sexto elemento aqui, né? Texto objeto é apagado a partir de uma direção especificada, tá? Eu acho que o que não vai ter nessa versão sua é essa opção aqui, ó. Opções de efeito. Tá depois do dividir mesmo. Isso. E tá escrito revelar no meu. Revelar, exatamente. Isso. Eu só acho que no seu não vai ter esse daqui, ó, opções de efeito, que acho que é um recurso novo no PowerPoint nessas versões recentes, tá? Então acho que essa direção, eu acredito que não tem, a não ser que esteja oculto aqui por alguma opção, né, do lado direito, ou até mesmo aqui dentro da própria barra de ferramentas, né? Você chegou a dar uma olhada, viu se conseguiu encontrar opções de efeito? Tem sim opções de efeito. Ah, Igual tá no seu. bacana.
Obrigada, professor. Nada. Certo, então, para você salvar essa apresentação aqui em formato de vídeo, né? Você vai lá em Arquivo, Salvar como, ok? Você vai clicar na opção Procurar, certo? E aqui você vai ter os diversos formatos, tá? Você pode, inclusive, salvar o seu arquivo em formato PDF, né? Para você enviar o seu arquivo. Só que se tiver animação não vai aparecer, porque um arquivo, né? Um arquivo multimídia, ele só vai ser executado se ele for salvo no formato de vídeo, né? O formato JPEG, tá? Ou formato PNG, ou até mesmo para arquivos que tenham uma certa animação, vai ter que ser salvo no formato GIF, que é próprio para animações, tá? Caso ele tenha animações, tá? Vamos ver aqui se tem a opção de vídeo. Elementos de gráfico, não. Aqui, ó, vídeo MP4, tá? Mas eu acho que tem uma outra opção aqui, ó, que é o exportar, tá? Você vai clicar aqui em exportar. Você vai clicar na opção criar vídeo. Tá vendo que ele dá até a opção para você já gravar dentro de um CD, né? Caso você queira executar ele em um aparelho de DVD ou algo assim, né? Dá para você trabalhar a apresentação de fotos de família, dá para você fazer muita coisa com PowerPoint, tá? Então, se você clicar aqui em criar vídeo, tá? Ele vai te dar, inclusive, até melhor você vir aqui nessa opção exportar. Por quê? Porque ele vai te dar essas opções aqui, ó. Para você, de repente, né? Se você tem uma Smart 4K, uma TV com alta definição, você consegue salvar e o programa consegue converter uma qualidade de imagem e som muito bom, né? Mas caso não tenha, você pode salvar em versões inferiores, né? 1080, que é o ideal para as redes sociais, né? Ou até mesmo para o YouTube. O YouTube, ele aceita só até essa resolução aqui, ó, 720 pixels, tá? Que é a resolução máxima que o YouTube vai aceitar. Ou o padrão, né? Com uma qualidade muito inferior, tá? Mas, de repente, se for um arquivo muito grande, né? Muito extenso, você consegue ter uma qualidade razoável com essa resolução, tá? O ideal é você salvar aqui, 1080, tá? Mas vamos salvar aqui com 720, ok? E o PowerPoint também, pessoal, dá para trabalhar com narração, né? Narração como se você estivesse realmente dando uma aula, né? Então, você consegue programar suas falas a partir de um microfone, né? Então, você tem que ter um microfone instalado no seu computador, vai narrando todos os slides, um por um. O PowerPoint vai fazer essa gravação, né? Então, você não precisa de nenhum programa externo para fazer isso. O próprio PowerPoint, com o auxílio do microfone seu, vai gravando, né, o seu áudio, e depois você vem nessa opção aqui, né, para poder exportar, né, trazer o arquivo de gravação do seu áudio, tá? Se vocês quiserem depois saber com mais detalhes esse processo de como trabalhar com microfone, eu posso passar um material complementar para passar para vocês, tá? Não passo porque eu vou precisar configurar o microfone aqui no meu computador, tá? E aí vou acabar não tendo a sincronia aqui com o Google Meet, então vai atrapalhar um pouquinho, tá? Por esse motivo eu não vou fazer essa parte do como narrar, fazer a narração de um vídeo, por exemplo, colocar aqui. Mas, caso queiram, tem um material complementar, né? Quem quiser realmente eu posso estar ajudando, e aí a gente faz depois de forma individual, tá bom? Ok. Então é só me passar no privado, né? Me lembra para eu não esquecer, tá? E aí eu passo sim para vocês, tá bom? Bom, então aqui você escolheu a resolução, né, de renderização do seu vídeo. Agora o que você precisa escolher é o tempo de execução para cada slide. Aqui você consegue configurar o tempo que vai passar cada slide, tá? Vou deixar aqui 5 segundos, né? Ele é diferente daqueles tempos de execução da mãozinha com a letra, né? Da bola também. Acho que eu coloquei 3,5 no máximo, né?
e vou clicar aqui, ó, tá vendo? Ó, segundo os gastos em cada slide. Se você quiser aumentar, você pode aumentar ou diminuir também, tá? E aí, fechei tudo, a parte da configuração, né? Escolher as opções aí de resolução do vídeo, eu vou clicar em criar vídeo, ok? Em seguida, ele vai perguntar aonde que eu quero salvar esse vídeo, tá? Ele já salva na extensão em MPEG, né? Ou em MP4. Clicar aqui em vídeos. Aqui eu coloco o nome do arquivo, se eu quiser, né? E aí eu clico em salvar, tá? Ele está criando o vídeo aqui embaixo, tá vendo? Tem uma barrinha carregando aqui embaixo. Demora um certo tempo, né? É um arquivo de vídeo, por isso ele demora um pouquinho. Ok, finalizou. Vou lá na pasta onde ele salvou, né? Então vou vir aqui em vídeos. Aqui, ó, lá tudo bem, ele já salvou a minha apresentação em formato de vídeo, né? Ok, pessoal? Então ele executou a partir de um reprodutor de vídeo, sem a pessoa precisar estar com o PowerPoint instalado no computador para poder executar o arquivo. Tá? Então, se você mandar esse arquivo pelo celular, a pessoa vai conseguir abrir. Se você mandar nas suas redes sociais, fizer uma publicação nas redes sociais, vai abrir esse arquivo, né? Vai inicializar do jeito que está inicializando aqui, né? Se você colocar no pendrive, colocar lá na sua TV, também vai executar, ok? Tá vendo? 5 segundos certinho de duração, né? Aí 5 segundos o primeiro, 5 segundos o segundo slide com aquela trajetória da bola. Certo, pessoal? 5 segundos o último, né? Tem o terceiro. Então, total de execução aí é de 15 a 20 segundos, né? Acho que tem 4 slides lá, então ele considerou 5 para cada um, ok? E é isso, é assim que a gente faz para poder salvar um arquivo em formato MP4, que é um arquivo que vai poder ser visto em qualquer um do dispositivo, seja ele TV, seja via pendrive, né? Seja ele via celular no Android, seja ele você mandando pelo WhatsApp para outras pessoas e publicando nas redes sociais também, ok? Eu gostaria de mostrar uns recursos assim de animações ainda, né? Que a gente, como professor, principalmente trabalhando com educação infantil, né? Público adolescente ainda, na qual a gente costuma, professor para dar a aula, né, para fornecer uma atividade, por exemplo, tem que ser algo que didaticamente chame a atenção desse aluno, né? Então tem alguns recursos com animações, né, por exemplo, atividade de cálculos, uma aula de inglês, por exemplo, né, ou uma aula onde o professor trabalha um conteúdo e aí o aluno tem que completar uma determinada frase. Tem algumas animações interessantes que a gente utiliza, né, durante as aulas para que a gente consiga prender a atenção desse aluno, tá? Então eu vou colocar aqui umas imagens, tá, simulando em uma aula. Vou colocar até a bola aqui. Colocar a bola. Inserir imagens. Inserir imagens desse dispositivo. Aqui, teste 3. Diminui aqui a bola. Colocar aqui. Tá? Vou colocar alguns objetos aqui. Esse gato aqui bem zangado, bem bravo. É
interessante que o recurso do PowerPoint também traz a questão do alinhamento dos objetos, né, em relação ao outro. Posso salvar ou simplesmente clicar com o botão direito em cima, tá? E clicar em copiar imagem. Ele traz o distanciamento. Só um instantinho, pessoal. Só um minutinho.